Olá, discípulos de Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu canal, ao canal do Discípulo de Jesus, o canal daquele que também quer se tornar discípulo de Jesus. Esse é um canal para a vida prática da vida do discípulo de Jesus. É colocar em prática o conhecimento que temos adquirido. E eu arriscaria dizer, nós temos tantos congressos, já participamos de tantos congressos, tanto conhecimento, tantos cursos, e hoje eu arrisco dizer que nós não estamos precisando de mais conhecimento. Nós estamos precisando colocar em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus já nos revelou. E esse canal está aqui para te ajudar nisso, para colocar em prática o conhecimento, fazer aquilo que é para ser feito, aquilo que Deus deseja que os seus discípulos façam. Esse canal não é um canal para discussões teológicas, não. Esse canal é um canal para a vida prática, dia a dia do discípulo. E hoje estamos com mais um assunto de extrema relevância para a nossa vida espiritual. O nosso assunto de hoje é 3 tipos de pessoas que Deus está à procura. Que, na verdade, um discípulo de Jesus precisa ter as 3 características, ou precisa ser achado, encontrado por Deus nesses 3 tipos de pessoas que Deus procura. Então, imagina que Deus está com uma lupa olhando para a face da terra, suponha que isso aqui seja a terra, e Deus está com uma lupa procurando sobre a face da terra, minuciosamente procurando por 3 tipos de pessoas. E aí, será que você vai ser encontrado como essa pessoa? Bora ver? Olha só, primeiro tipo de pessoa, Deus revela numa conversa que Jesus está com a mulher samaritana. A discussão entre a mulher samaritana e Jesus era onde seria o local, né? A dúvida da mulher samaritana, onde que se deve adorar? Em Jerusalém? Dizem os judeus, ou em Samaria, diz os samaritanos. E aí Jesus responde para ela, em João capítulo 4, versículo 23, Jesus diz assim: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, aqui está uma grande revelação da palavra de Deus para os seus discípulos. Um dos tipos de pessoas que Deus está procurando, que é adoradores. Pessoas que o adorem. Deus está à procura sobre a face da terra de adoradores. Pessoas que queiram adorar. Pessoas que estão dispostas a ter um estilo de vida de adoração. Então, a adoração, uma coisa que é preciso que a gente, na prática, tire isso já da nossa... quebre esse paradigma, que é o quê? A gente tem muitas pessoas que pensam que adorar é ir à igreja. É no domingo que vai adorar, na quarta ou é na célula. Não. A adoração, o tipo de pessoa que quer adorar a Deus, que Deus está procurando, é aquele que tem um estilo de vida de adorador. E o que é isso? Para resumir, né? Como que eu vou ser achado por Deus? É simples. Deus está procurando por pessoas que pense, fale e haja de forma que glorifique o nome de Deus. Isso é a adoração que Deus está procurando, que Jesus revela para a mulher samaritana. Deus está procurando por pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. E adoradores que agradam a Deus, que Deus está à procura, são pessoas que nos seus relacionamentos, na sua vida cotidiana, com a família, com um colega de trabalho, com um colega de estudo, na faculdade, no trabalho, em casa, na vizinhança, pessoas que falem palavras que glorifiquem a Deus. Que Deus seja glorificado na vida dessa pessoa. E que pessoas que pensam, que vivem pensando em coisas que glorificam o nome de Deus. E pessoas que tenham ações, que agem de forma que Deus seja glorificado. Esse é o adorador que Deus está procurando. Pessoas que pensem, falem e tenham ações com elas mesmas, é claro, e com os seus relacionamentos, ações que agradem a Deus, que glorifiquem o nome de Deus. Então guarda isso, tá bom? Primeiro tipo de pessoa que Deus está procurando é pessoas que pensem, falem e tenham ações que glorifiquem o nome de Deus. Isso é adoração. E esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa que Deus está à procura, o profeta Ezequiel revela lá em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei, ou não encontrei ninguém. Olha só, se Deus não encontrou ninguém, é porque ele estava procurando, ele procurou alguém para se colocar na brecha. O início do verso diz: procurei um homem que se colocasse na brecha. E o que é isso? Deus está à procura de intercessores, pessoas que estejam dispostas a se colocarem na brecha, ou se colocarem entre Deus e as pessoas. Pessoas que se cheguem diante de Deus para interceder por outras pessoas. Pessoas que se coloquem diante de Deus por outras pessoas, não apenas por elas mesmas. Pessoas que tenham compaixão por outras pessoas que estão
longe de Deus, que estão numa vida que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. E aí, a gente tem um exemplo muito legal na Bíblia, que é o exemplo de Abraão como intercessor. Em certa ocasião, Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, porque os pecados daquelas duas cidades estavam tão, assim, devastadores espiritualmente, que Deus falou, vou destruir essas duas cidades. E Deus então revela isso a Abraão, numa conversa, dois anjos, numa teofania, uma aparição, né, de Deus ali através de anjos para Abraão, conversa com Abraão e eles falam, olha, nós vamos cumprir uma missão aqui, vamos destruir aquelas duas cidades. E Abraão, ele é achado por Deus como um intercessor. Ele se coloca diante de Deus e fala, mas Senhor, se houver ali 50 justos, 50 pessoas que não mereçam morrer junto com os ímpios, o Senhor vai destruir essas cidades? E Deus fala, não, se eu achar ali 50 justos, eu não vou destruir. Claro que Deus já sabia que não havia, mas ali é para mostrar, na verdade, que Deus é para revelar o espírito intercessor de Abraão. E Abraão vai, insiste com Deus, mas se houver 40, mas se houver 30, e Abraão vai até 10. E Deus fala, se eu encontrar 10, eu não vou destruir. Mas o que chama a atenção é a intercessão de Abraão. Abraão foi achado por Deus como um intercessor, como alguém que se colocou na brecha. E Deus está à procura de pessoas hoje que se coloquem na brecha. Pessoas que se coloquem diante de Deus com compaixão por pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão morrendo sem a salvação que Deus está oferecendo ao mundo. Então, Deus está à procura, sobre a face da terra, Deus está à procura de intercessores. Pessoas dispostas a se colocarem diante de Deus, intercedendo, clamando com compaixão por outras pessoas. Segundo tipo de pessoa, então, que Deus está à procura. Intercessores. Terceiro e último tipo de pessoa que Deus está à procura sobre a face da terra. Mateus, capítulo 9, versículo 38, Jesus diz assim, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Terceiro tipo de pessoa que Deus está à procura. Trabalhador. Deus está à procura de trabalhadores para a sua seara. Pessoas que estejam dispostas a ver o reino de Deus crescendo. Pessoas que queiram ver o reino de Deus na terra se expandindo. Pessoas que usem os seus dons e os seus talentos para a expansão do reino de Deus. Não dos seus próprios reinos. Olha aí, discípulo, a vida do discípulo na prática. Se você é um discípulo de Jesus, ou se você quer se tornar discípulo de Jesus, saiba que Deus já te deu dons e talentos. Mas esses dons e talentos não são apenas para você ficar rico. Não é apenas para você ter uma boa vida aqui nesse mundo. Não! Esses dons e esses talentos são para serem investidos primeiramente e especialmente no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. Os dons e os talentos que Deus te deu são para o seu sustento, claro, mas também e principalmente para a expansão do reino de Deus. E Deus está à procura de trabalhadores, homens e mulheres que Ele salvou, que Ele tornou discípulos dele, do seu Filho, e que queiram trabalhar, colocar a mão no arado, colocar a mão no serviço, na obra que tem para ser feita. Existe um reino que está em expansão e precisa de trabalhadores para esse reino. E aí Deus está procurando por trabalhadores. Jesus, há 2000 anos atrás, revela para os seus discípulos, olha, peça ao Pai trabalhadores para a sua seara. Porque Deus está à procura de trabalhadores. A seara, o reino, a colheita é muito grande, mas precisa de trabalhadores para fazer a obra. Esse é um trabalho que anjos não fazem. São apenas homens, são apenas discípulos de Jesus. Então, na vida prática, né, terceiro tipo de pessoa que Deus está procurando, trabalhadores. E Ele quer encontrar em nós, trabalhadores do reino. Então vamos recapitular aqui. 3 tipos de pessoas que Deus está à procura. A primeira delas, Deus está à procura de adoradores. Pessoas que estejam dispostas a pensar, falar e agir para a glória de Deus. Isso é um adorador. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoa, intercessor. Deus está à procura de intercessor. Pessoas que se coloquem diante dele em favor de outras pessoas. Que tenham amor pelas almas que estão se perdendo. Esse é o segundo tipo de pessoa que Deus está à procura. E o terceiro tipo de pessoa que Deus está à procura de trabalhadores. Pessoas que queiram trabalhar na colheita da seara do reino de Deus. Que queiram expandir o reino de Deus. Que Deus encontre em você esses 3 tipos de pessoas. Adorador, intercessor e trabalhador. Que Deus te abençoe. Que Deus encontre em você esse tipo de pessoa. Fica na paz. Até o próximo vídeo. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like aí, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.